Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Então, na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre a adição algébrica de números racionais. O que seriam isso? A adição algébrica, quando a gente fala, é somar, adicionar, subtrair números, usando números com vírgula, números em forma de fração, enfim, todos os tipos de números que fazem parte do conjunto dos números racionais, né? Então, vamos lá. Vamos acompanhar alguns exemplos para facilitar para vocês. Então, aqui, pessoal, quando nós falamos em números decimais, a gente está falando de como resolver uma operação. Então, nesse caso aqui, diz assim, calcular o valor do número x, sabendo que x é igual a menos 1,9 mais 2 mais 3,25 menos 1,45. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver o valor da expressão, resolver as operações envolvendo esses números, para que eu possa descobrir o valor de x. Então, vamos lá. Então, eu tenho x igual. Aqui, eu vou resolver essa operação aqui, ó. Menos 1,9 mais 2. E o restante da minha expressão eu vou copiar. Então, eu vou fazer 2, vou completar com 0, 0. Fazer assim, deixa eu só reescrever aqui. Então, eu vou fazer 2 menos. Por que menos? Porque quem é negativo? 1,9. Então, menos ele. 1,9. Então, completo com 0 e faço subtração. Empresta, fica 1, 10 tira 9, sobra 1, vírgula embaixo de vírgula. 1 menos 1, 0. Então, como o 2 é maior, o 0,1 vai ficar positivo. Então, 0,1 e vou copiar o restante. 3,25 menos 1,45. Agora, eu tenho que resolver essa operação aqui. Então, eu vou fazer 0,1 mais 3,25. Por que eu coloco vírgula embaixo de vírgula? A regra dos números decimais é, sempre que tivermos números com vírgula, devemos colocar a vírgula embaixo dela. Sempre vírgula embaixo de vírgula. Então, aqui eu vou completar com 0 e vou fazer a adição 0 mais 5, 5. 1 mais 2, 3. Vírgula embaixo de vírgula, 0 mais 3, 3. 3,35 menos 1,45. Agora, eu vou resolver essa operação. Ó. Vou aproveitar esse resultado, menos 1,45. Zerou. 3 eu não posso tirar 4, empresta, fica 2, aqui fica 13. Então, ó, quando tem dúvida, conta lá. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sobram 9, vírgula embaixo de vírgula, 2 menos 1, 1. Então, x é igual a 1,90. Esse é o valor de x, pessoal. Então, sempre que eu tiver que descobrir o termo desconhecido, eu vou fazer dessa forma, tá? Não é difícil, é bem fácil, eu só tenho que seguir as operações. Resolve-se a primeira, copia o restante. Resolve-se a primeira, copia o restante. E daí, por último, a operação que restou. Dúvidas, estou à disposição de vocês. Agora, aqui eu tenho que determinar o valor da expressão, mas eu tenho fração e tenho parênteses. Então, primeiro eu vou resolver o que está dentro do parênteses. Vou copiar o que está fora e resolver o que está dentro. Então, 1/3 menos. Agora, eu vou resolver isso aqui, ó, pessoal. Então, eu vou fazer um cálculo auxiliar aqui, ó, né? Então, aqui, auxiliar, né? Então, eu vou fazer menos 1/2 mais 3/4. Então, mínimo múltiplo comum entre 2 e 4, porque são os denominadores. Então, dá por 2, que dá 1. 2 dividido por 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, a multiplicação, o mínimo é 4. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 1, 2. O sinal de menos repete. Mais 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 3, 3. 3 menos 2, 1/4. Então, menos 1/4. Mais. Agora, eu vou resolver isso aqui. Então, agora eu vou resolver menos 1 mais 5/6. Quando eu tenho o número inteiro, eu completo com 1. O mínimo múltiplo comum entre 1 e 6 é 6. Desculpa. 6 dividido por 1 é 6. 6 vezes 1, 6, menos 6, né? Porque o sinal de menos tem que repetir. Mais 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 5, 5. Então,
Menos 6 mais 5 dá menos 1 sexto. Como ele é negativo, eu preciso colocar ele dentro do parênteses. Eliminar esse parênteses fazendo a regrinha de sinal para depois poder resolver a operação. Então, eu vou copiar 1/3 menos 1/4, mais e menos 1 sexto. Por que aqui eu não coloquei parênteses? Porque a minha resposta foi positiva, e se ela é positiva, eu não tenho necessidade de colocar o sinal de mais e por parênteses, porque menos e mais continua sendo menos. O mínimo entre 3, 4 e 6. Então, fazendo aqui, começo dividindo por 2, porque eu tenho números pares. 3 não dá para dividir por 2, vou repetir. 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2 é 3. Continuo dividindo por 2, porque eu tenho um número par. Então, 2 dividido por 2, 1. Dá para dividir por 3, que dá 1, 1 e 1. Então, fazendo a multiplicação, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Esse é o mínimo, né? 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 1, 4. Menos 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 1, 2. Então, agora, eu vou fazer 4 menos 3, fica 1. 1 menos 2 sobre 12. 1 menos 2, menos 1, 12 avos. Esse é o resultado da minha expressão. Então, para que eu consiga resolver, eu sempre tenho que seguir essas regrinhas aqui. E são fundamentais para podermos chegar no final. Então, passo a passo para conseguirmos resolver. E o último exemplo com decimal. Então, diz assim, um número decimal corresponde ao valor da expressão. Qual é esse número? O que eu vou resolver primeiro aqui? Primeiro, os parênteses. Então, vou repetir 1,6 menos. Aqui eu vou fazer a regrinha de sinal para poder eliminar. Menos e menos, mais 2,8. Como tem o colchete e parênteses, eu vou repetir o colchete para poder resolver lá. 1,9 menos. Vou fazer um cálculozinho aqui. 5,6. Olha, esse é menos, esse é mais. Então, como 8,1 é maior, eu vou subtrair 5,6 dele. Então, eu vou fazer 8,1 menos 5,6. 1 não dá para tirar, empresta, fica 7. 11 tira 6, sobra 5, vírgula embaixo de vírgula, né? 7 tira 5, 2. Então, como o 5,6 é menor, esse número aqui fica positivo, 2,5. Então, ó, menos, que está aqui, mais 2,5. Menos e mais, menos e mais, menos 2,5. Então, eu não preciso pôr parênteses. Fecha seu colchete. Não posso resolver aqui, porque eu primeiro preciso resolver dentro do colchete, tá? Então, eu vou repetir 1,6 mais 2,8 mais, e vou resolver essa operação aqui. Como 2,5 é maior, ele vai em cima, 2,5 menos 1,9. Mas, professora, 1,9 é positivo, mas a operação aqui é subtração. 5 tira 9 não dá, empresta, fica 1. 15 tira 9, sobra 6. Vírgula embaixo de vírgula, 1 tira 1, 0. Mais 0,6. Agora que eu não tenho mais parênteses, não tenho mais colchetes, eu vou resolver a operação que eu tenho aqui. Então, fazendo o cálculozinho auxiliar, 1,6 mais 2,8. 6 mais 8, 14, vai 1. 2 mais 1, 3 mais 1, 4. Vírgula embaixo de vírgula. 4,4 mais 0,6. Vai dar 10, vai 1, 5. É o resultado. Como é decimal, eu tenho que pôr 5,0. Então, qual é esse número? O número é 5. Se tiverem dúvidas, pessoal, só mandar mensagem para a prof, que a prof auxilia vocês, tá bom? Beijos. Então, vocês viram como é fácil, né? Basta seguir as regrinhas, a gente consegue. Então, vocês têm os exercícios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na página 94.
Aí, com dúvidas, é só mandar lá para a prof, que a prof auxilia vocês. Quando nós falamos de multiplicação de números racionais, é quando nós efetuamos a multiplicação das frações em linha reta. Só que nem sempre a gente vai ter em forma de fração. Então, vamos ver alguns exemplos. A multiplicação, pessoal, é muito tranquilo de resolver. Então, aqui nós vamos resolver isso aqui, porque ele diz qual é o resultado da multiplicação. Então, menos 5 nonos vezes mais 3 sétimos. Aqui, nós fazemos da seguinte forma, nós multiplicamos em linha reta as frações. Então, nós fazemos 5 vezes 3 e 9 vezes 7. Então, 5 vezes 3 é 15. 9 vezes 7 ai, desculpa, pessoal, 63. E faço a regrinha de sinal, menos e mais, menos. Aí, aqui eu tenho que verificar se 15 e 63 é possível simplificar. Então, 15 tem na tabuada do 3, 63 dá para dividir por 3. Como que eu faço? Eu uso os critérios de divisibilidade. Então, 6 mais 3 é 9, 1 mais 5 é 6. 6 e 9, a soma dos algarismos desses números, tem na tabuada do 3. Então, vou dividir ela por 3. 15 dividido por 3, 5. 63 dividido por 3, 21. Negativo, o sinal aqui repete. Posso simplificar ainda? Não. Por quê? Porque 21 não tem na tabuada do 5, então não consigo simplificar. Nesse outro exemplo aqui, diz assim, um número racional A é tal que A igual a menos 3,7 vezes menos 2,8. Qual é o valor do número A? Então, aqui, pessoal, para descobrir o valor, então eu vou reescrever ela aqui. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer a multiplicação. Vamos armar a continha aqui e efetuar essa multiplicação. Então, 8 vezes 7, 56. 8 vezes 3, 24, 29. Não coloco a vírgula ainda, pessoal, porque a vírgula é depois. 14 vai 1, 6, 7. Então, vai dar 6, 13 vai 1, 10. 2 números depois da vírgula. 2, 10,3. Esse é o valor das 10,36. Então, o valor de A é 10,36 e eu vou fazer menos e menos, mais. Então, tenho que fazer a regrinha de sinal. Esse é o valor do A que eu estava procurando. Dúvidas? Algum questionamento em relação a como resolver a multiplicação? Só chamar, pessoal. Essa aqui é uma outra expressão, só que eu tenho um número decimal perdido aí. E eu não posso trabalhar com fração e número decimal junto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar o meu número decimal em uma fração. Então, eu vou fazer menos 3,7 vezes. Quantos números depois da vírgula nós temos? 1. Então, o denominador vai ser 10. Em cima eu só escrevo 21, ele é positivo. Menos mais 5 nonos vezes menos 3 meios. Agora, eu vou fazer a multiplicação em linha reta, como eu já expliquei antes para vocês. Então, 3 vezes 21, 7 vezes 10. 3 vezes 21 vai dar 63. 7 vezes 10, 70. Menos e mais, menos. Aqui, o sinal de menos que está aqui, vou repetir. Vou fazer a multiplicação em linha reta, 5 vezes 3, 15, 9 vezes 2, 18. Mais e menos, menos. Como eu tenho dois sinais, coloca-se parênteses. Antes de resolver as duas, eu vou ter que eliminar o parênteses aqui. Menos 63 70avos, menos e menos, mais 15 18avos. Só que aqui, pessoal, para facilitar o nosso trabalho, a gente simplifica as frações antes de resolvermos o mínimo múltiplo comum. Por quê? Porque fica mais fácil trabalharmos com números menores. Então, 63 e 70 tem em que tabuada? Temos na tabuada do 7, né? Então, dividindo por 7, 63 dividido por 7 vai dar quanto? Façam a continha auxiliar se for necessário. Então, vai dar
9. 70 dividido por 7 vai dar 10. Mais, aqui 15 e 18 tem na tabuada do 3. Então, 15 dividido por 3 é 5. 18 dividido por 3 é 6. Então, agora eu fiquei com o mínimo, os denominadores 10 e 6. Não posso mais simplificar. Por quê? Porque as minhas frações ficaram irredutíveis. Então, agora eu vou fazer o mínimo entre 10 e 6. Começo dividindo por 2, que dá 5. Por 6 dividido por 2 dá 3. Dá para dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. 5 só dá para dividir por ele, porque é número primo, né? Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, o mínimo é 30. 30 dividido por 10 vai dar 3. 3 vezes 9, 27. 30 dividido por 6 é 5. 5 vezes 5, 25. Aí, agora, o que eu vou fazer aqui? Menos 27 mais 25 vai dar menos 2 30avos. Posso simplificar, porque os dois são pares. Então, eu vou dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. 30 dividido por 2, 15. Então, menos 1 15avos é o resultado dessa minha expressão. Então, se você tem dúvida, pessoal, manda mensagem, questiona lá que a prof auxilia vocês. Beleza? Beijos! Então, aqui usando essas regrinhas, essa explicação aqui não tem erro, né? Na multiplicação, sempre multiplicamos em linha reta. Então, vocês têm os exercícios do 1 ao 6 lá na página 98. Agora, nós vamos trabalhar sobre divisão. O que é a divisão? A divisão quer dizer que nós vamos trabalhar de duas formas diferentes, até vocês vão ver nos exemplos. E quando nós temos a divisão de frações, nós sempre efetuamos a multiplicação em linha reta. Vamos lá? Aqui na divisão, pessoal, quando nós trabalhamos a divisão, nós não podemos esquecer de que nós temos a divisão tanto em números decimais quanto em fração. Então, nós vamos iniciar com os números decimais. Então, vou armar minha divisão aqui, 9,25 dividido por 3,7. Eu armo a divisão sem me preocupar com os sinais. Os sinais eu faço a regrinha depois. Então, aqui, pessoal, para que eu possa efetuar a divisão, eu preciso, e eliminar a vírgula, eu preciso igualar a quantidade de números decimais em cada um dos termos, tanto no divisor quanto no dividendo. Então, aqui eu tenho 2 números, aqui eu tenho 1. Então, quando falta número, eu completo com 0. Então, 2 números, elimina-se a vírgula, e eu vou reescrever essa divisão aqui. Então, 925 dividido por 370. Então, quantas vezes o 370 cabe dentro do 925? Por 2 vezes, né? 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. Então, fazendo a subtração, vai dar 0. Vai dar 5. 2 não dá para tirar 4, empresta, fica 8. 12 tira 4, sobra 8. 8 tira 7, sobra 1. Aqui eu vou colocar vírgula e acrescentar o 0. Quantas vezes o 370 cabe dentro do 1850? Né? Então, vai dar 5. Então, 5 vezes. Então, eu vou fazer 5 vezes 0, 0. 5 vezes 7, 35, vai 3. 5 vezes 3, 15, mais 3, 18. Zerou, zerou, zerou e zerou. Então, 2 dá 9,25 dividido por menos 3,7, vai dar 2,5. Agora, eu vou fazer a regra de sinal. Mais e menos, menos. Então, menos 2,25. Aqui, pessoal, tem que ter esse cuidado sempre que for decimal, igualar a quantidade de números depois da vírgula, para poder eliminar a vírgula e fazer a divisão.
aqui diz assim, quando dividimos 1,5 por 0,6, por mais 0,6, obtemos x. Qual é o valor de x? Então, 1,5 dividido por 0,6. Mesma coisa que eu mostrei anteriormente. Eu preciso observar quantos números eu tenho depois da vírgula. 1. Então, elimina-se a vírgula e eu vou escrever 15 dividido por 6. Por quê? Porque eu eliminei a vírgula, então 0, não precisa mais. Então, quantas vezes o 6 cabe dentro do 15? 2 vezes dá 15. Opa, dá 15. 2 vezes 6 dá 12. Sobra 3, né? Então, aqui dá 0. Como eu tô trabalhando números decimais, acrescenta-se vírgula, coloca-se 0. Então, 6 vezes 5, que dá 30, e zerou. Então, mais 1,5 dividido por mais 0,6, mais e mais, o resultado da divisão é 2,5. Dúvidas? Só perguntar. Aqui, pessoal, essa parte das frações eu acho muito mais interessante e mais fácil de trabalhar. Então, quando eu tenho as expressões ou as frações escritas dessa forma, quando ele pede para simplificar, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar os extremos e vou multiplicar os meios. Então, 7 vezes 2, 14. 8 vezes 21, 8 vezes 1 vai dar 8. 8 vezes 2, 16. Menos e mais, menos. Aí, aqui, eu tenho que simplificar. Vou dividir por 2. 14 dividido por 2, 7. 168 dividido por 2, né? Então, vai dar 84. Tem 84 multiplicado por 7? Não. Então, vai ficar menos 7,84 avos. Sempre eu preciso simplificar a fração, as frações, independente da situação, para ter a resposta, ok? Dúvidas? Só perguntar. Aqui, pessoal, eu tenho duas situações. Eu tenho uma multiplicação e eu tenho uma divisão. Então, nessa multiplicação aqui, eu vou fazer um cálculo auxiliar aqui. Então, 0,375 vezes 6, porque é a operação que eu tenho aqui. Então, 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 7, 42, com 3, 45, vai 4. 6 vezes 3, 18, com 4, 22, vai 2. 6 vezes 0, 0, mais 2, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, vai dar 2,250, menos e mais, menos. Sinalzinho de menos. Agora, aqui tem um detalhe. Quando eu tenho a divisão de frações, pessoal, eu vou fazer a multiplicação. Antes, eu mostrei para vocês que na multiplicação a gente faz em linha reta. E na divisão, a gente faz ela cruzada. Então, assim, ó. 8 vezes 7, 56. Então, quando eu multiplico de cima para baixo, o resultado vem em cima. Quando eu multiplico de baixo para cima, o resultado vai embaixo. Então, 7 vezes 2, 14, tá? Então, agora eu faço mais e menos, menos. Coloca-se parênteses. Então, na divisão de frações, eu vou sempre multiplicar cruzado. De cima para baixo, o resultado vem em cima. De baixo para cima, o resultado vai embaixo. Sempre. É regra. Não pode mudar. Então, menos 2,250, menos e menos, mais 56, 14 avos. Professor, e como que eu vou resolver isso aqui agora? Então, eu tenho duas formas de fazer isso. Trabalhar o decimal, transformando ele em fração, ou vou trabalhando a fração, dividindo ela e representando em decimal. Eu acho mais fácil trabalhar tudo em decimal, tá? Então, vamos fazer aqui 56 dividido por 14, né? Então, quando eu faço isso, facilita a resolução. Então, quantas vezes o 14 cabe dentro do 56? 2 dá 28, dá 4. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 mais 1, 5. Zerou. Então, menos 2,250 mais 4.
Então, agora eu vou fazer 4 menos 2,250. Coloca-se vírgula e acrescenta-se 0 para poder resolver, né? Então, empresta, fica 3, 10 fica 9, aqui fica 10. Aqui zerou, 10 menos 5, 5, 9 menos 2, 7, vírgula embaixo de vírgula, 3 menos 2, 1. Então, o resultado dessa subtração é 1,750. Menos e mais, menos. Opa, não é menos e mais. Aqui repete-se o sinal do número maior, que é 4. Então, mais 1,750. Dúvidas? Estou à disposição de vocês. Beijos. Então, agora vocês têm os exercícios na página 100 e 101, o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 7. Todas as dúvidas que vocês tiverem, pessoal, manda lá que eu auxilio vocês. Uma boa semana de estudo, fiquem com Deus e se cuide.